Meu nome é Aramis Barros, eu fui produtor musical e tive a sorte de conhecer o Bezerra da Silva. A princípio eu conheci e poder trabalhar com ele, né? A princípio eu conheci o Bezerra como um percussionista de estúdio, que todo mundo conhecia o Bezerra como um percussionista de estúdio. Eu conheci o Bezerra através do Genaro, do Nosso Samba, do conjunto Nosso Samba, esse aqui, ó, que era um conjunto que trabalhava como músicos de estúdio também, acompanharam Clara Nunes, a Dinorá e as Gatas, o Genaro e o Nosso Samba. São as pessoas que me aproximaram do samba quando eu era técnico de gravação no estúdio do Nilo Sérgio, antiga Musidisc, naquela época, em 74, era o Estúdio Ara. Eu fui trabalhar lá depois de ter um tempo fazendo baile, baile de subúrbio. Eu fui convidado pelo Nilo Sérgio para trabalhar como técnico e lá conheci Genaro e a Dinorá e todo o pessoal de samba através dos discos do Pelão, História das Escolas de Samba, Marcos Pereira e outros discos. Martinho da Vila também esteve fazendo um trabalho magnífico lá de reisado do interior do Brasil, e a gente foi se aproximando do pessoal de samba assim. E gravações de samba, até o próprio Duval Ferreira e o Esdra, né, que iam gravar os grandes sucessos que eles gravavam para a CID naquela época, iam gravar no estúdio da Musidisc. E aí houve essa aproximação com o pessoal de samba. Mais tarde, quando eu fui trabalhar na CID, o Genaro veio me sugerir, ainda no estúdio do Havaí, o estúdio Havaí, no centro da cidade, veio me sugerir: você já viu o Bezerra da Silva cantando Partido Alto? Eu disse: pô, para mim o Bezerra da Silva é um pandeirista, um percussionista muito bom, todo mundo, e a gente gravava muito com ele, mas gravar ele tocando Partido Alto eu nunca tinha visto, né? Ele não, o cara canta, já estava aí, e aí eu levei a ideia para a CID, né? Para o Harry Zuckerman, Rodolfo Zuckerman, né? A princípio foi aquela estranheza, né? Pô, o cara o cara um nordestino cantando samba, como é que é isso? Naquela época não rolava muito, né? Bom, enfim, aí eu tive que convencer a diretoria e eles criaram, aí nós lá dentro da Som Livre criamos essa ideia. Como a CID não era uma gravadora de artistas, né? Apesar de ter lançado Nana Caymmi, Emílio Santiago e outros artistas lá, eles não tinham esse objetivo, nem tinham a força para colocar na mídia, colocar em rádio, pagar para tocar, aquela coisa que sempre existiu, né? Era o que, o jabá? O famoso jabá, que sempre existiu e nunca deixou de existir, né? Era em um menor porte, talvez, mas mesmo assim era inacessível para a CID, que era uma empresa de porta de loja, uma empresa de grande sucesso, covers, né? Era a Explosão do Samba, Screte do Samba, Premier Mundial, Explosão Mundial, discos de parada de sucesso, que gravava igualzinho aquele cover, era um disco mais barato que ia para a porta de loja, porque eles não tinham essa força para botar em rádio, televisão, essa coisa. Enfim, então se criou a ideia de fazer um disco de partido alto, com determinados artistas, que poderia ser o Bezerra, né, como foi o Bezerra no princípio, e depois outros artistas, e convidados. Então você vê que o primeiro disco mesmo, né, cadê o primeiro? Tá aqui. Esse? Não, cadê ele? Onde é que ele foi parar? Peraí, deixa eu pegar aqui. O primeiro disco era Partido Alto Nota 10, Genaro e Bezerra da Silva. Era o Genaro, meu amigo, que foi ele que levou o Bezerra para mim, né? E aí o sucesso desse disco, mesmo assim, muito pequenininho, que conseguiu tocar um pouquinho na rádio, era a necessidade, né? Nesse disco a gente começou a criar um padrão de gravação, vamos dizer aí a minha parte, né, a minha função nessa história, de usar uma sonoridade não tão conservadora. A gente aprimorou, vamos dizer, a gravação de samba no som de bateria, de percussão. Apesar de a gente não usar baixo, a gente usava violão de 7, cavaquinho, com os arranjos do Zé Menezes, né? Então a gente começou a aprimorar e usar mais eletrônica, né? Em gravação, delays, ecos. Isso que eu acho que talvez foi o que eu pude acrescentar de alguma forma, né?
fora a questão de escolha de repertório, né? Aliás, esse repertório no início, né, lá na CID, era uma dificuldade, porque ele não tinha sucesso. Então, para você chegar a uma música, você tinha que catar o autor. Mais tarde, todo mundo procurava pelo Bezerra da Silva, né? Já era o grande sucesso. Mas nessa fase a gente interferia muito mais no repertório do que antigamente. Daí é que tinha aquela brincadeira dele, né? Quando a gente escolhia mal um repertório, uma música que ele não gostava, pô, tu tá querendo que eu vire pintor outra vez? Porque ele começou como pintor, na verdade. A história que ele me contou, que não sei se é oficial ou não, é que ele era pintor da gravadora Continental e Copacabana, que tinham 2 estúdios gêmeos na Avenida Rio Branco 43, aqui no Rio de Janeiro. O prédio ainda está lá, mas o estúdio não existe mais. E nessa fase, numa dessas que ele está pintando parede lá, precisaram de um pandeirista, segundo ele me contou. Isso não era uma fantasia, né? Pô, precisa de um pandeirista, chamaram o Bezerra e ele começou a trabalhar como percussionista a partir da pintura na parede. Toda vez que a gente escolhia que ia contra a vontade dele, pô, tá querendo que eu vire pintor outra vez? Não, de jeito nenhum. Agora tu é partideiro nota 10. E aí veio o segundo disco. O segundo disco foi outra dificuldade, porque eles já fizeram o primeiro disco, não foi grandes coisas. Como é que vai fazer o segundo disco? Aí ele tinha um raio de uma música, Pega Eu, que estava pipocando nas comunidades todas, eu não sabia. E aí ele me apresentou o cassetezinho, o Genari e ele chegam lá e o Jorge Garcia, que era... Esses 3 aqui andavam juntos o tempo todo. A música já estava nas favelas... Mas não tinha sido gravada ainda. Já estava na boca do povo, na verdade, né? A gente que estava dentro da gravadora não está sabendo o que está acontecendo lá na periferia, né? E aí eles trouxeram essa música. E aí eu sento lá, pô, mas de novo, Aramis, você vai fazer outro disco com ele? Eu disse, pô, mas a música está estourada. E fizemos um compacto, e final de 78, se não me engano, eu acho que foi isso. E esse compacto arrebentou, porque aí o Harry não precisou nem pagar jabá. O peixinho da Rádio Mundial, não, me dá essa música pra cá que eu vou tocar esse negócio, tem que tocar. E começou a tocar e sem jabá, sem nada, a música começou a pipocar. E aí a cobrança era para eu terminar o disco, porque você tinha essa música gravada e tinha que gravar o resto, a gente estava ainda no meio da gravação. Tivemos que terminar em coisa de uma semana, 15 dias, terminar o disco correndo, mixar, entregar para ele, e o disco foi o sucesso que foi, né? Arrebentou mesmo. Fala mais 2 ou 3 sucessos nesse disco. Nesse disco ainda tinha o seguinte, tinha um detalhe da eletrônica, na Apolo do Samba, a gente começou a usar um aparelho que chamava Harmonizer. A Harmonizer, ele tanto fazia um delay, eu não lembro direito, tanto fazia delay como distorcia a voz, né? Você fazia voz de bonequinho com aquilo ali. E nós fizemos uma brincadeira, lá vai a nave para a lua. Eu não lembro direito da música, aí fazia com voz de marciano, como se fosse um ETzinho, um bonequinho, né? Por causa dessa história do Harmonizer, rapaz, o resto da minha vida, toda vez que a gente ia gravar com o Bezerra da Silva, o Bezerra da Silva, antes de começar a gravar, vem cá, tu vai usar aquele Harmonizer outra vez? Não. Toda vez. Tu vai usar Harmonizer? Não, agora não é mais Harmonizer, agora é o Inventide, Delay, tinha outros nomes, né, técnicos. Não se usa mais Harmonizer, Bezerra da Silva. Então a gente acrescentou sonoridade, a partir do Bezerra da Silva, acredito até que no samba, porque ele não se admitia, por exemplo, usar teclados, usar cordas em disco de samba. A gente não usava isso com o Bezerra, mas a gente simulava uma gravação como se estivesse num bar, porque a gente usava triguilho. Aliás, nos discos da RCA já tinha um alemão participando, você vai ver lá na ficha técnica, tem um alemão tocando percussão, tocando garrafinha, que eram os triguilhos que a gente ia acrescentar, como se tivesse uma sonoridade bar, as pessoas batucando no bar. O alemão era eu, porque eu não tocava nada de percussão, eu ficava só fazendo barulho na garrafa. Então era o alemão que participava lá das gravações do Bezerra, era eu. 2 discos do Bezerra se destacaram, que venderam muito mesmo. E depois outros músicos gravaram sucessos do Bezerra. Você podia falar desses outros 2 discos de grande sucesso? Eu acho que isso aqui, eu deixei até separado aqui, eu acho que o grande sucesso do Bezerra da Silva, que foi regravado por um artista que não é de samba, porque o Martinho regravou na Aba do Meu Chapéu, que era do Paulinho da Aba, que foi uma gravação do Bezerra da Silva, mas era um cara de samba, né? Na Aba do Meu Chapéu, né?
Agora, eu acho que o grande sucesso do Bezerra da Silva, regravado por um artista que não era de samba, foi o Malandragem ao Tempo com o Barão Vermelho, né? Vou apertar, mas não vou acender agora. Que foi um grande sucesso com o Barão Vermelho, né? Eu sei que teve outras gravações, regravaram diversas coisas. O Bezerra participou de disco do RPM uma vez, tinha o negócio das latas lá, que ele vivia falando o negócio das latas. As latas foram umas latas de maconha que jogaram na Baía de Guanabara e foram encontradas. E o Paulo Ricardo gravou alguma coisa falando disso, virou um pagode que o Bezerra participou, uma confusão. E teve como é que chama? O Marcelo D2, que eu nem conheço direito o disco, só sei da história, né? Que regravou os grandes sucessos do Bezerra da Silva. Uma foi o Pega Eu, que a gente lançou lá na CID. Está aqui no disco que é uma capa imitando a capa do Bezerra, né? Olha aqui. Ele gravou o Pega Eu, que estava nesse primeiro disco, segundo disco, né? Da CID. E ele gravou outras coisas também. Ele fez uma grande compilação, né, de releituras. O Marcelo, né? D2, segundo os fãs do Bezerra, é o número 1 fã. Chega a ter o Bezerra gravado, ou seja, num dos braços, uma tatuagem. Não, eu sei, eu vejo isso tudo, eu não conheço nem ele pessoalmente, para ser verdade. Mas eu acompanho, né, de fora, até porque o Tala volta e meia me liga, me conta as histórias também de gravações, essa coisa toda, né? E esse, o grande parceiro lá no início da história, todo que estava em várias capas do disco, aí você vê, ele está aqui na CID, Jorge Garcia. E o Jorge Garcia, o Pé de Caifás, que era o prato preferido do Bezerra da Silva, era uma história em cima da outra a respeito do Garcia. O Garcia era gente finíssima, adorava o Garcia.